Lucas era um menino de 7 anos, com olhos de um castanho tão profundo que pareciam absorver a luz, e um ar de quem carregava segredos antigos. À primeira vista, ele era como qualquer outra criança. Brincava com seus carrinhos, desenhava monstros coloridos e ria com a facilidade da inocência. No entanto, havia algo em seu semblante, um lampejo de melancolia ou um olhar distante, que vez ou outra assombrava Ana, sua mãe. Carlos, o pai, um homem prático e direto, geralmente atribuía esses momentos à pura imaginação infantil ou a uma fase de introspecção. A rotina da família era a de qualquer lar de classe média. Manhãs apressadas, tardes no parque ou na escola, noites de histórias e jantares em família. Mas pequenas fissuras começaram a surgir na normalidade. Lucas, de repente, desenvolveu um medo irracional de gatos pretos, mesmo que nunca tivesse tido uma experiência negativa com eles. Recusava-se a comer brócolis com uma veemência incomum, alegando que o cheiro o lembrava de algo ruim, embora nunca tivesse sentido brócolis em casa antes. E mais perturbador, ele começou a ter pesadelos vívidos, sussurrando nomes desconhecidos em seu sono, descrevendo lugares que seus pais juravam que ele jamais visitara. Mãe, a casa com o telhado vermelho e o jardim grande, lembra? Onde a árvore de maçã ficava perto da cerca quebrada. Ele perguntava um dia enquanto Ana lhe penteava o cabelo. Ana sorria, forçando uma leveza que não sentia. Que casa, meu amor! Nossa casa não tem telhado vermelho. Lucas balançava a cabeça, impaciente. Não a nossa, a outra casa, onde eu morava antes. Inicialmente, Ana e Carlos descartaram as falas de Lucas como a rica imaginação de uma criança. Ele inventava amigos imaginários, contava histórias fantásticas sobre dragões e fadas. Por que não uma outra casa? Mas as descrições se tornaram mais específicas, mais detalhadas e, para o pavor de Ana, mais perturbadoras. Lucas descrevia uma avó que não possuía, um cão que nunca tivera, um acidente de bicicleta que o deixara com um joelho ralado. Tudo com uma clareza que assustava. Onde fica o quarto do Gabriel? Onde ele guardava os bonecos de super-heróis? Ele perguntou certa noite, do nada, enquanto brincavam na sala. E a cicatriz no meu braço, mãe? Por que ela sumiu? Ana sentiu um calafrio na espinha. Lucas não tinha cicatriz no braço. Ela começou a pesquisar em segredo, digitando frases estranhas no computador. Crianças que lembram de vidas passadas, memórias de reencarnação. Carlos, por outro lado, tentava ignorar. É apenas uma fase, Ana. Não vamos dar importância a isso. Ele vai esquecer. Mas o medo em seus olhos era palpável. Ele temia pela sanidade de Lucas, pela estabilidade do seu próprio lar e pela crescente distância entre ele e Ana, que parecia consumida pela obsessão em entender o filho. A tensão entre os dois crescia a cada nova memória de Lucas. Foi numa tarde ensolarada, durante um passeio habitual ao parque, que a vida deles virou de cabeça para baixo. Lucas, que até então brincava alegremente no escorregador, parou abruptamente. Seus olhos castanhos fixaram-se em uma mulher sentada em um banco próximo, lendo um livro. Sem dizer uma palavra, ele desceu do escorregador e começou a andar em direção a ela. "Mamãe!" ele exclamou, com uma voz clara e forte, que fez a mulher levantar a cabeça, surpresa. Ana e Carlos congelaram. A mulher, de cabelos escuros e olhos tristes, fitou Lucas com uma mistura de curiosidade e confusão. "Você me conhece, pequeno?" ela perguntou com a voz embargada. Lucas não respondeu à pergunta. Em vez disso, correu até ela e abraçou suas pernas, as pequenas mãos agarrando seu vestido. "Mamãe, por que você demorou tanto? Eu senti tanto a sua falta." Ana e Carlos se aproximaram, desculpando-se profusamente, constrangidos pela atitude inusitada do filho. "Me desculpe, senhora, ele deve ter confundido a senhora com alguém", disse Ana, puxando Lucas gentilmente. A mulher, no entanto, não pareceu ofendida. Havia uma estranha atração em seu olhar. "Não, tudo bem. É só que... meu filho..."
Ele se foi há alguns anos, e ele era da idade dele, e ele me chamava de mamãe exatamente assim. Seus olhos se encheram de lágrimas. Lucas, ainda segurando o vestido da mulher, olhou para ela com uma seriedade assustadora. Aquele ursinho de pelúcia que você me deu no meu aniversário de 5 anos, mamãe, o com o remendo no olho. Eu ainda o tenho. Você lembra? A mulher empalideceu, o livro caindo de suas mãos. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia daquele ursinho. Um presente íntimo e particular. Ela tinha guardado o segredo daquele detalhe, daquele remendo feito por ela mesma, como uma joia de sua memória. O choque em seu rosto era indisfarçável. Ana e Carlos se olharam, o pânico crescendo em seus corações. A mulher, trêmula, tirou a carteira da bolsa e, com mãos vacilantes, puxou uma fotografia antiga. Era um menino sorridente com cabelos castanhos e olhos profundos, quase idênticos aos de Lucas. Ela estendeu a foto para o garoto. Lucas pegou a foto. Seus lábios tremeram. Um grito silencioso pareceu se formar em sua garganta, enquanto seus olhos se arregalavam em uma mistura de reconhecimento e terror. A imagem do rosto sorridente na foto se distorceu, e um lampejo de dor indescritível atravessou o rosto do menino, como se ele estivesse revivendo um momento traumático que o perseguia. A profundidade da conexão que Lucas acabara de revelar deixou Ana, Carlos e a misteriosa mulher, Helena, imóveis. O choque no rosto de Helena era um espelho da consternação dos pais de Lucas. O ursinho de pelúcia, o remendo no olho, eram detalhes íntimos demais para serem coincidências. Helena, a mãe do menino falecido, Gabriel, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A possibilidade de que aquele pequeno à sua frente fosse, de alguma forma, seu Gabriel, era ao mesmo tempo aterrorizante e uma fonte de uma esperança quase insuportável. Seus olhos, já marejados, transbordaram. Ela tocou o rosto de Lucas com uma delicadeza que beirava a reverência, como se temesse que ele pudesse desaparecer. Lucas, por sua vez, continuava a olhar a foto com uma intensidade perturbadora. O terror em seus olhos não diminuía, mas era agora acompanhado por uma estranha melancolia. Era como se ele estivesse vendo um fantasma de si mesmo, ou de alguém que ele conhecia profundamente. Com o passar dos dias, a presença de Helena tornou-se uma constante na vida dos três. Ela, inicialmente relutante em aceitar o que seus olhos e seu coração lhe diziam, foi forçada a confrontar a possibilidade de que Lucas fosse a reencarnação de Gabriel. Cada palavra de Lucas, cada gesto, cada traço de personalidade que ele manifestava, ressoava com as memórias de seu filho perdido. Ele começou a exibir habilidades que Gabriel possuía, como um talento incomum para desenhar cavalos ou uma estranha predileção por um tipo específico de biscoito que Gabriel amava. A relação entre Ana e Carlos deteriorou-se rapidamente. Ana, agora convencida da extraordinária situação de Lucas, queria explorar as memórias do filho, acreditando que isso o ajudaria a se libertar do peso do passado de Gabriel. Ela via Helena como uma aliada, uma ponte para entender o que estava acontecendo com seu filho. Carlos, no entanto, permaneceu cético e, mais do que isso, aterrorizado. Ele queria proteger Lucas da fantasia, do que ele considerava uma perigosa ilusão que poderia desestabilizar o menino. Para ele, Helena era uma intrusa, uma mulher que buscava consolo em uma criança que não era dela, ameaçando a sanidade de Lucas e a integridade de sua família. As discussões entre eles tornaram-se frequentes e amargas, transformando o lar em um campo de batalha emocional. Helena, movida pela dor e por uma nova e inesperada esperança, tentava se aproximar de Lucas, buscando consolo e, acima de tudo, respostas sobre a morte de Gabriel. As memórias de Lucas sobre o acidente de Gabriel começaram a vir à tona de forma fragmentada e assustadora.
Ele descrevia flashes de um carro, o som de pneus cantando, a escuridão súbita. Mas havia detalhes que sugeriam algo mais sinistro. Ele falava de uma discussão, de vozes alteradas, de um empurrão. Helena, com o coração apertado, começou a perceber inconsistências na versão oficial da morte de Gabriel, que sempre fora tratada como um acidente de trânsito. Lucas, em um de seus momentos de lucidez sobre o passado, mencionou um homem mau que estava presente no dia do acidente. A descrição era vaga, mas a menção de um homem mau fez um alarme soar na mente de Helena. Ela começou a investigar por conta própria, revirando velhas caixas, desenterrando segredos da vida de Gabriel e de seu ex-marido, o pai de Gabriel, Daniel. Daniel sempre fora um homem controlador e possessivo, e a lembrança dele a fazia estremecer. A tensão aumentava a cada nova descoberta. Helena sentia que estava se aproximando de uma verdade perturbadora, uma que poderia abalar as fundações de tudo o que ela acreditava saber. Em uma tarde chuvosa, enquanto Lucas estava na escola e Ana e Carlos estavam em mais uma de suas discussões acaloradas, Helena encontrou uma carta antiga, escondida entre os pertences de Gabriel. A caligrafia infantil trazia palavras que gelaram seu sangue. "Tenho um segredo, mamãe, e tenho medo do papai." A carta, amassada e amarelada pelo tempo, queimava nas mãos de Helena. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente como um presságio sombrio, confirmando suas mais profundas suspeitas. Com o coração acelerado e uma determinação recém-descoberta, ela confrontou Daniel, seu ex-marido. A reunião foi tensa, realizada na casa que um dia abrigara sua família. Daniel, um homem imponente e de temperamento explosivo, inicialmente reagiu com fúria e negação. Ele descartou as memórias de Lucas como fantasias infantis e a carta como uma invenção de Helena para desestabilizá-lo. No entanto, Helena estava preparada. Ela descreveu detalhes de Lucas, detalhes que apenas Gabriel poderia saber, e recitou trechos da carta cuja caligrafia inconfundível do filho ele não podia negar. A cada palavra de Helena, Daniel encolhia, sua fachada de raiva dando lugar a um pálido terror. A verdade implacável começou a emergir. Daniel, sob a pressão esmagadora das evidências e do olhar penetrante de Helena, finalmente sucumbiu. Entre soluços e um desespero contido, ele confessou. Não um assassinato direto, mas uma negligência criminosa, um ato de raiva impensado que culminou na tragédia. Naquele fatídico dia, Gabriel havia descoberto o caso extraconjugal do pai e, em sua inocência infantil, ameaçou contar à mãe. Daniel, em um acesso de fúria e medo de perder tudo, empurrou o filho. Gabriel caiu, batendo a cabeça, e Daniel, em pânico, o colocou no carro, tentando simular um acidente. A versão oficial, um acidente de trânsito, foi cuidadosamente orquestrada por Daniel para encobrir sua culpa. A revelação trouxe uma dor lancinante para Helena, mas também uma estranha sensação de libertação. A verdade, por mais cruel que fosse, finalmente havia vindo à tona. As consequências para Daniel foram severas. A justiça, impulsionada pelas novas evidências, reabriu o caso, e ele enfrentou as repercussões de seus atos, seu império desmoronando junto com sua reputação e sua liberdade. Para Lucas, a confrontação e a revelação da verdade foram um divisor de águas. As memórias de Gabriel, antes um fardo pesado e confuso, começaram a se dissipar como uma névoa que se ergue. Ele ainda se lembrava, mas agora com uma clareza que permitia o distanciamento. Era como se, ao liberar a verdade de Gabriel, ele finalmente pudesse reivindicar sua própria vida. A tortura interna diminuiu e Lucas começou a se sentir mais aliviado, mais presente em sua própria existência. Ana e Carlos, unidos novamente pela proteção e amor incondicional por Lucas, buscaram ajuda profissional para o filho. Terapeutas especializados em traumas e memórias de vidas passadas ofereceram apoio, ajudando Lucas a integrar suas experiências e a focar em seu presente.
Lucas, embora marcado pelas memórias extraordinárias, começou a aceitar sua identidade, a florescer como o menino alegre e curioso que deveria ser. A relação com Helena se transformou. De uma busca desesperada por respostas, tornou-se um vínculo de compreensão e apoio mútuo. Helena via em Lucas não a reencarnação de Gabriel, mas uma alma que havia carregado e libertado a verdade de seu filho, permitindo que ambos encontrassem a paz. Helena, finalmente, encontrou um tipo de paz. Saber a verdade sobre a morte de Gabriel, por mais dolorosa que fosse, permitiu-lhe chorar genuinamente e começar o processo de cura. Ver Lucas prosperar, livre do peso das memórias de seu filho, era um consolo que ela nunca pensou que teria. A família de Lucas se fortaleceu. Ana e Carlos, que quase perderam um ao outro, e o filho para o desconhecido, aprenderam a lidar com o extraordinário e a valorizar cada momento, cada riso, cada novo passo de Lucas. A história de Lucas, Gabriel e Helena tornou-se um testemunho da complexidade da vida, da morte e do amor que transcende as barreiras do tempo. Deixou uma mensagem de esperança, que mesmo nas sombras mais profundas, a verdade pode trazer redenção e a paz, permitindo que a vida, em suas múltiplas formas, continue a florescer.